assim, a gente que discute essa questão da história, né? Claro que não dá pra gente dizer que foram exclusivamente essas pessoas que trouxeram, né? Tem outras vias de chegada do futebol, por exemplo, na região do Prata, ali na região da Argentina, do Uruguai, os ingleses tinham negócios também, então ali também foi um dos lugares onde o futebol vai chegar. Você tem os padres jesuítas, que também vão contribuir para trazer o futebol, porque isso fazia parte da educação dos colégios jesuítas. Então tem vários outros agentes que trazem o futebol, mas que... E politicamente falando também, né? E Porque tem essa tendência era uma afirmação do como que fala? Do imperialismo britânico no mundo, né? Sim, sim, exatamente. Ele acaba sendo um desdobramento desse imperialismo britânico. Exatamente. Mas o interessante, cara, é perceber que mesmo sendo como se fosse consequência desse imperialismo britânico, o futebol ele representa e reproduz a democracia, saca? E o que eu acredito que seja a chave, assim, pra gente entender do porquê vai colar tão bem aqui no Brasil e porque esse fascínio pelo futebol é de que o futebol, o jogo em si, ele traz dentro de si esses elementos da vida e da morte do ser humano. São elementos que a gente enfrenta no cotidiano e elementos que a gente traz dentro de si, como ódio, masoquismo, E essa relação de parceria, diferenças, sabe? tipo assim, voltando àquela ideia de você se sentir pertencido, né? Jogo de equipe, essas paradas assim, que, como que fala? Pô, essa galera aqui, estamos lutando por um mesmo ideal, assim, estamos com o mesmo objetivo e juntos conseguiremos, né? Mais ou menos essa parada de coletividade, né? Exato, e ele esse acaba... funcionamento de grupo, né? E ele acaba, aqui, temporariamente, evidentemente, lógico, né? Mas ele acaba temporariamente meio que igualando, né? E a questão da desigualdade de classe, porque no campo, o cara, o operário, muito tranquilamente, ele pode meter uma caneta no patrão ou no filho do patrão e entortar a coluna do cara e tal. E ali não tem essa, entendeu? Ali Todos somos as mesmas pessoas, né? É a famosa zebra, né, cara? Cara. A zebra, Nossa, assim, cara. dá alguma zica no meio do campo, bate de um jeito, pega do outro, e o resultado pode mudar. Normalmente essa inversão da hierarquia é o que faz a galera vibrar, né? Sempre o forte, ele vai ser o vencedor no final. Mesmo com dinheiro e tal, né? Mesmo rico, assim, você tem a questão da zebra, né? E isso é o motivo pra gente entrar naquela ideia do... Porque o futebol, como vocês estão vendo aí, galera, pô, meu, é um bagulho que cativa, né? Então o Gleison falou aí já, pô, a questão da afinidade com a questão da bola é uma questão já que vem de origens aí, desde do nascimento do ser humano, com essa ligação, né? Com o objeto e essa possibilidade, né, cara, de você ter esse tempo vago para você poder desafiar alguém que, né, nos olhos da Inglaterra, principalmente a Inglaterra ali do século XIX, final do século XIX, que, pô, é o extremo do capitalismo industrial, né, e o operário, o oprimido, né, o cara com baixos salários, o cara que, meu, luta contra a fome, basicamente, ele tem a oportunidade de inverter um pouco isso, né. E aí, nessa parada, meu, que entra a parada do amadorismo e do profissionalismo, né? Até que ponto o esporte, o futebol, continua sendo amador e até que ponto ele tem que ser profissional, né? Essa questão do amadorismo, inclusive, como vocês tinham comentado aqui no princípio, essa questão do amadorismo, ela está bastante ligada à origem elitizada do futebol, não é? Porque você tem um esporte onde as pessoas se demanda tempo para jogar, e esse tempo, as massas não dispõem desse tempo para jogar. Então você tem esse amadorismo e uma certa aversão pela competitividade, né? Na verdade, é o esporte pelo
esporte. O esporte né? de cavaleiros, né? Que daí é um esporte de cavalheiros, que é diferente de você liberar um cara para ele poder se dedicar, né, em tempo integral aí à prática do futebol. Que aí sim eu acho que vem a popularização do esporte. E aquela parada, né, meu? Por exemplo, os primeiros clubes, né, que eram clubes de elite normalmente, eles falavam, não, é um esporte de cavalheiros, é onde a gente tem nosso momento de lazer, de diversão, onde a gente pode... É quase uma parada de Olimpíadas, né, que os gregos usavam, por exemplo, para provar as minhas eficiências para os deuses, né, principalmente para Zeus. Né, a Olimpíada, para quem não sabe, era basicamente uma festividade a Zeus, onde o ser humano naquele momento ele podia provar suas habilidades pro Deus maior, né? E aqui não é diferente, né? E o Epísquiros, Luquinha, né? Essa forma de jogo de bola grego era considerado um esporte olímpico aproximadamente ali pelo século IV a.C. Tá? Só uma informação. Ó, que da hora. Essa eu não sabia, hein? E, cara, dentro dessa parada de afirmação do amadorismo, o que era ser amador, né? Nesse sentido do futebol, nesse ponto de origem aí? Então, o amadorismo ele tá justamente ligado nessa... Você diz no Brasil, no caso, né? Ou não? Também, né? Mas na origem do esporte em si, né? Por exemplo, assim, o que significava ser amador? O amador, ele é aquele que ele pratica simplesmente pelo amor ao esporte. Ele pratica simplesmente pelo amor àquela atividade que ele está desenvolvendo. Então, não... ele tem alguma outra atividade, de onde se retira a sua renda. Né? No caso, aqueles das classes mais abastadas não têm qualquer tipo de preocupação com isso. Então, ele pode se dedicar simplesmente pelo prazer de praticar. O que está muito atrelado, eu acho, que essa questão que vocês estavam colocando, da Grécia Antiga. Porque justamente o nobre é aquele que pratica uma determinada atividade pelo simples prazer de desenvolver o seu talento. Ele tem um talento, e como até o Aristóteles mesmo colocava, né, que a função do talentoso é se tornar mais talentoso, aprimorando então o seu talento. Interessante essa questão da inversão de valores, né? É o que a estudiosa Beth Milan, no seu livro O País da Bola, ela coloca, né? Ela coloca o futebol ao lado do samba e do carnaval como esses espaços de festejo da população, sabe? Nesse processo de construção dessa identidade, onde a brincadeira, o brincar, e principalmente essa, vamos dizer assim, seria uma sublimação de ser subversivo, ou desse viés de inversão dessa relação hierárquica entre burguesia e proletariado, entre elite e povo, sabe? Então, é algo que a gente vê principalmente muito ligado às torcidas organizadas. E aí a gente tem que ouvir, né, de comentarista de sapatênis aí, falar que futebol e questões políticas, questões sociais não se misturam, né, velho? É um absurdo, né? Esse cara, se você está falando do mesmo que eu imagino que você está falando, é uma abominação completa essa frase, né? Assim, não tem... tanto que virou... tanto que até saiu do esporte, né? Isso é um esvaziamento do conteúdo do futebol, né? E a ideia... Então tem uma intenção muito clara. Sim. Sabe o que é da hora? Porque eu tava... Agora que surgiu esse insight, né? Aqui... Cara, que o profissionalismo do futebol, ele é uma questão, de certa forma, subversiva. Por que eu vou falar nisso? Ó? Porque, primeiro, o futebol começa nas elites, né? Normalmente era o grupo de amigos aí, riquinhos, fala, vou jogar um futebolzinho aqui, suave, comer um caviar, tomar um Chandon. E de repente, cara, esse riquinho, ele é o dono da fábrica, cara. O pai dele é dono de uma fábrica, alguma coisa assim. E de certa forma, obviamente, né, isso cai nos gostos dos funcionários. E parece, cara, porque no final, né, nesse período no final do século XIX na Inglaterra, tinha também muita gente que
que acabava formando suas pequenas fabriquetas, né? Não chegava a ser uma indústria que a gente conhece hoje, aquela puta linha de produção e os caramba tal, mas formavam essas oficinas desenvolvidas já com características industriais, né? Com máquinas e tudo mais. E essa galera começou a incentivar o esporte como uma forma, até de certa forma, de propaganda da fábrica, né? Então juntava os operários, formava um time ali, jogava nos finais de semana, era uma forma de você levantar o nome da fábrica e tal. Só que, cara, começou a mostrar pra gente que os operários, como dizia um grande professor nosso da universidade, a turba malta, né? A chuleia, né? A patuleia. Começou a demonstrar habilidades absurdas, porque até então o futebol era dos boy, né? Os boy que estudava de manhã, jogava futebol à tarde, né? Treinava à tarde, e quando ia jogar, né? Tinha os jogos e tal. E aí o operário, quem é o operário, cara? O operário é aquele cara que acordava cedo, ia trabalhar. E à tarde ele trabalhava. Comecinho da noite, se deixar, tava trabalhando. E aí quando ele tinha um dia ou outro ali meio de ócio, né? Ele jogava futebol e se demonstrava muito melhor, cara. Eu acho que é uma questão de, tipo assim, é aquela parada, né? Tipo, pra você brigar bem, você tem que saber apanhar, né, bicho? Essa a lei de sobrevivência de quem já sofreu bullying na escola. Essa parada, né? Você tem que aguentar a porrada, cara. E quem melhor pra aguentar a porrada do que o operário, que o proletário do século XIX, né? Aquele negócio também da construção coletiva. A primeira coisa eu acho que é legal é que parece que o que vocês estão falando aí, o Gleison falou também, o futebol, o carnaval, né, as festas populares, elas foram produzidas no meio elitizado, mas elas foram tomadas de assalto pelo povão, assim, o povão tomou de assalto o negócio e se apropriou disso, né? E tem essa parada da construção coletiva. Você tem um cara que vai lá pintar o campo, né, cuida do campo, o cara vai lá pintar as linhas, né? Tem até minha mãe chegou a costurar bandeira, né, pro São Bento aqui de Sorocaba, costurar uniforme, sabe? É uma parada que junta, né, velho? Junta, exatamente, aglutina, né? E, por exemplo, aproveitando aí, tem o próprio Corinthians lá na Inglaterra, hoje em dia, é um puta time de bairro, saca? Então, assim, quem cozinha pro time é os tiozinhos. Ninguém recebe nada, cara. E é um time que, tipo, revelou jogador pra futebol profissional e tudo mais. E até hoje, assim, o cara que cuida do campo é um tiozinho que, tipo, ele tem um dia de folga na semana, ele vai pra lá fazer isso. Aí a tiazinha que cozinha pra galera lá, pro jogador, é uma tiazinha que ela tem um tempo livre na semana pra ir lá fazer isso. Os jogadores que jogam, cara, é por puro amor ao esporte, tá ligado? Putz, cara, é muito foda. Pra quem não da onde eu tirei essas informações, procure na Amazon, cara. Tem lá, Brothers Football, o nome em inglês. Acho que em português estava Irmãos pelo Timão, Unidos pelo Timão, que conta a história do Corinthians, que é esse time aí, né, que foi inspiração pro Corinthians, e mostra como que é o time hoje, cara. Mano, o artilheiro do time dos caras, tipo camisa 9 lá, que é tipo, ele não é o camisa 10, mas ele é o ídolo do time. Mano, o cara trabalha a semana inteira, assim, o cara trabalha em construtora. E tem um tempo da semana que ele vai lá treinar no clube e tal. E, os caras vieram aqui fazer a inauguração da Arena Itaquera, aqui em São Paulo, do estádio do Corinthians, né? Que é o. Tipo assim, os caras foram influência para um dos maiores clubes do Brasil, tá ligado? Então, assim. E os caras são, é o cara que trabalha aí no dia a dia. E, é puro amor ao esporte, cara. Eu recomendo para todo mundo assistir isso. Quem é corintiano vai gostar, logicamente vai gostar, vai ter um afeto maior, mas, cara, é uma história do esporte, cara, muito foda. Só continuando nessa linha
da construção coletiva, né? Esses fenômenos de entrega, de amor,